Fala, Sniper, você já parou para pensar nisso que eu vou falar a partir de agora? É um fator que, se levado em consideração, você aumenta a sua assertividade e poucos apostadores levam isso em consideração na sua análise pré-game. Muito importante você adicionar, se você não faz dessa maneira, adiciona essa análise para as suas futuras entradas, porque ela pode ser um diferencial ou até mesmo você entender o porquê de algumas linhas em quaisquer mercados, principalmente aí cartões e escanteios, tá? Por que essas linhas estão um pouco acima daquilo que você costuma visualizar como seria a linha ideal. Por que isso? Tá? Nós estamos tratando aqui de um fator que é a rivalidade. Tá? Poucas pessoas se debruçam na análise a ponto de chegar nesse fator. A rivalidade é um fator muito importante porque vai tornar aquele jogo mais pegado. Então, independente de favoritismo, porque existem algumas rivalidades regionais, nacionais, etc., que tendem a ser pegados independente do favoritismo. Às vezes nós temos uma equipe que ela é muito mais forte que a outra, mas a rivalidade fala mais alto, o jogador entra em campo com uma motivação extra, porque ele precisa responder à sua torcida de uma outra forma, como se ele estivesse entrando num jogo comum, tá? Então, se a gente trouxer aqui para que você entenda, se nós trouxermos para o nosso cenário nacional, de maneira que fique mais fácil para você entender, nós podemos citar diversos jogos do Campeonato Brasileiro que seriam, que nós poderíamos colocar esse fator sempre acima dos demais, tá? Eles teriam um fator no seu estudo e que você faça a sua leitura das linhas e a leitura e a precificação do seu grau de confiança na sua entrada, colocando esse fator acima dos demais, colocando um peso maior nesse fator. Vou dar alguns exemplos. Grêmio e Inter, aquele famoso Grenal no Rio Grande do Sul e no cenário nacional. São jogos que normalmente nós temos inclusive expulsões, né? Se nós olharmos as últimas partidas, nós teremos sempre uma maioria de jogos com cartão vermelho na partida, tá? E se formos analisar também questão de escanteios, nós teremos muitos, porque vai ser aquele jogo pegado, aquela bola cruzada na área de qualquer maneira, aquela briga que a bola vai acabar escapando para a linha de fundo, tá? Nós temos aí no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, ultimamente temos muito Flamengo e Botafogo, São Paulo, nós temos Corinthians e São Paulo, por exemplo, nós temos confrontos também no Nordeste, tá? Então, Fortaleza e Ceará, por exemplo, é um jogo extremamente pegado no Nordeste. Então, esses são alguns exemplos para que nós olharmos o cenário nacional e você entenda aquilo que eu estou falando, tá? Então, sempre quando nós viermos, independente do campeonato, se é o gaúcho ou o nacional, o Grêmio e Inter sempre vai ter um peso maior no fator rivalidade. Tá? Então, agora eu vou trazer alguns exemplos. Peguei 3 exemplos aqui do Campeonato Europeu para que você entenda o que eu estou falando e que, se nós levarmos esse fator em consideração na nossa análise pré-game, naturalmente nós entenderemos as linhas que estão sendo propostas e saberemos entrar com a odd dentro da nossa metodologia, da nossa técnica. Nós vamos conseguir fazer uma entrada muito mais assertiva e isso, no longo prazo, vai te entregar mais resultado. Vem aqui comigo aqui nesse primeiro aqui que eu vou trazer aqui na La Liga, tá? Então vamos selecionar aqui, ó, Espanyol e Barcelona, tá? Aqui você já tá vendo uma prévia, tá? Essa partida, por exemplo, da rodada 24 da La Liga dessa temporada, nós tivemos um resultado em 2-2. Espanyol e Barcelona é aquele clássico que nós chamamos do derby catalão, tá? Então, a Catalunha é uma região no nordeste da Espanha, tá? Ali ao sul da França, que eles têm um sentimento nacionalista muito grande. Então, isso se reflete no futebol. Então, na cidade de Barcelona, nós temos essas 2 equipes, Barcelona e Espanyol, que qualquer partida, seja no Camp Nou ou no campo do Espanyol, no estádio do Espanyol, nós temos o sangue da torcida em campo. Então, nenhum jogador entra em campo sem ter aquele sentimento de guerra. Eles precisam vencer. Isso se reflete aqui, vem comigo aqui, nos cartões. É um jogo pegado, tá? Então aqui você pode ver, temos um vermelho aqui no banco, para o jogador do banco. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4...
4 amarelos e 1 vermelho para o Espanhol e nós temos 3 amarelos e 1 vermelho para o Barcelona. E se nós pegarmos aqui nos dados estatísticos, aliás, nos jogos anteriores, os confrontos diretos, é que se nós pegarmos aqui essas últimas 5 partidas, em 3 delas nós tivemos aí cartão vermelho, sendo que é um vermelho para cada equipe. Em 2 jogos foram um vermelho para cada equipe. Você consegue agora visualizar que esse é um fator, por exemplo, trabalho com o mercado de cartões, esse é um fator importantíssimo e, quiçá, muito maior que o fator motivação, que o motivação, na verdade, está intrínseco aqui no fator rivalidade, e até o pior árbitro do Campeonato Espanhol apitando um jogo desse, ele será obrigado a aplicar os cartões necessários, porque se ele não fizer isso, o jogo vai virar uma pancadaria, tá certo? Até porque as próprias torcidas inflamam seus jogadores. Então, coloque isso aí na sua agenda. Leve esse fator em consideração, comece a acompanhar mais, por isso que quando a gente analisa menos campeonatos, menos equipes, nós conseguimos extrair o máximo de cada partida e isso aumenta a nossa assertividade. Por isso que eu sempre falo, não adianta a gente atirar para tudo que é lado se a gente não vai conseguir ter o máximo de informações possíveis. Então trabalhe sempre como um sniper, tá? Vamos aqui para a próxima. Vou fechar aqui então, vamos para Lazio e Roma na Itália. Clássico Derby della Capitale. É assim que é conhecido o jogo entre Lazio e Roma na capital Roma. Então é aquele sentimento. Como a gente está falando aqui de campeonatos, dos maiores campeonatos europeus, naturalmente esses países eles têm uma história muito maior que o nosso aqui, muito maior que o Brasil. Então isso aqui, essas rivalidades remontam de muito tempo. Então isso aí vem trazendo, tem muita história, são países que viveram em guerras. Então esses sentimentos nacionalistas regionais são traduzidos muito, tem um sentimento muito mais aflorado. Então Lazio e Roma é extremamente pegado. Vou trazer aqui, vou colocar aqui para vocês. Aqui vamos pegar esse jogo aqui da rodada 30, em que tivemos aqui um placar até um pouco elástico, 3-0 para Roma, e nós vemos aqui, ó, 4 amarelos para um lado, 3 amarelos, sendo um no banco aqui, né, 2 amarelos para Lazio, e a gente pode pegar aqui os jogos anteriores e vemos aqui, olha, acima de 4.5 cartões em 5 das últimas 6 partidas, acima de 4.5 em todas as últimas 7 partidas, tá? Temos aqui, ó, confronto direto, cartão vermelho aqui. A gente pode abrir aqui qualquer partida que nós vamos ver aqui um cenário sempre de over cartões, tá certo? Então, clássico é o Derby della Capitale, sempre quando você olhar, por isso que foi como eu falei na La Liga, se debruce na partida, extraia o máximo de informações que você vai ter um ganho fenomenal. E na França, jogo aqui entre PSG e Marselha. É o Le Classique, como é conhecido essa partida na França. É um clássico francês em que ele sempre é extremamente pegado, tá? Aqui nós vemos aqui, ó, 2, 4, 6, 7 cartões amarelos na partida, nesse jogo. Podemos fazer a mesma coisa aqui, puxar o histórico entre as equipes, e nós temos aqui, olha essa partida aqui de 2020, 3 vermelhos para um lado, 2 vermelhos para um outro, cartão vermelho, aqui tivemos 7 amarelos. Então você percebe que se eu for entrar numa partida como essa entre PSG e Marseille, se eu não estou analisando o cenário como um todo, ou às vezes eu até levo em consideração que o PSG já tá com a mão na taça, o Marseille ainda tá brigando por vaga na Champions, estou dando um exemplo. Às vezes você vai falar assim, não vou porque o fator motivação aqui pode ser que o PSG, por já ter o título, vai entrar. Não, porque aqui nós temos o fator rivalidade entrando em ação. Então, por isso que eu falo que você tem que ter esses dados junto com você, porque se você sabe que o Marseille está jogando em casa, precisa ainda de uma vaga, o PSG, por mais que já tenha o título, o PSG não vai querer deixar o Marseille entrar numa Champions League, por exemplo. Então os jogadores vão entrar em campo para responder aos seus torcedores, para falar, nós demos o nosso sangue em campo para que o nosso arquirrival não consigam uma vaga no campeonato continental, como a Champions, por exemplo. Então, o fator rivalidade vai se sobressair ao fator motivação, ao fator árbitro e aos demais fatores. Ele precisa ter um peso muito maior. Você conseguiu pegar aqui a ideia?
Então, se você gostou daqui, dá seu like. Eu acho que esse vídeo aqui é importantíssimo para que você consiga aumentar a sua assertividade, ter melhores resultados. Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, tá? Você fazendo isso daí, curtindo, compartilhando, esse vídeo chega a mais gente e contribui para a gente continuar sempre produzindo vídeos como esse para te agregar, te entregar melhores resultados. Se você não conhece também o Projeto 10x, tem o link aqui na descrição, tem o canal gratuito, onde eu coloco bastante análise, ali o foco é mais ensinar e fazer, entregar algumas chips não volumosas, mas mais assertivas, como é a filosofia Sniper que eu prego. Se você não está inscrito também lá no canal gratuito do Telegram, se inscreve, o link está aqui na descrição. Tem o Projeto 10x, onde nós fazemos sempre entradas snipers, sempre um tiro, uma morte. Te vejo no próximo.